capítulo 11, Juízes, a partir do verso 29. Diz o seguinte: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispá de Gileade, dali foi ao encontro dos amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão dos amonitas, qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e o Senhor os entregou na mão. E Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, que era Min. Assim foram subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Quando Jefté chegou a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adultos e com danças, e era ela a filha única. Além dela não tinha outro filho nem filha. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai de mim, filha minha, muito me abateste, és tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faz de mim conforme teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Somente até aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é bom estarmos reunidos em volta da Tua Palavra, ouvir a Palavra do Senhor, ouvir uma mensagem vindo do trono da graça, através do Teu Espírito Santo. Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos inspire com o Teu Espírito, que o Senhor nos use com o Teu Espírito Santo, e não deixe, Senhor, que a carne ela se sobreponha. Dá-nos uma língua erudita, uma língua sábia, que a palavra que sair da nossa boca traga um descanso aos corações. Senhor, não deixe que venhamos a ferir nenhum dos teus servos, Senhor, porque os servos são do Senhor, eles pertencem ao Senhor, o coração deles pertence ao Senhor, eles são propriedade do Senhor, não são nossa propriedade. E, Senhor, a responsabilidade é muito grande de chegarmos e falarmos do Senhor para os teus filhos, e que essa palavra seja do Senhor. Dá-nos a tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. Dá-nos no teu Espírito, Senhor, que é o Espírito de sabedoria, o Espírito de graça, de bondade, o Espírito do Senhor sopra sobre nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Semana passada, eu não sei se os irmãos lembram que o pastor Jesus não estava aqui, eu falei, e eu estou falando aqui de novo. E a semana passada eu enfatizei isso numa questão teológica, não sei se vocês se lembram disso. Eu enfatizei que todas as coisas passaram, quando o versículo de 2 Coríntios capítulo 5, que ele fala que todas as coisas passaram, ali tem
uma questão teológica também, além das atitudes e o comportamento do cristão, mas falando também sobre os rituais do Velho Testamento, que todas aquelas coisas, as coisas velhas ali, do ritual do Velho Testamento, do culto do Velho Testamento, do sacrifício, do templo, tudo aquilo apontava para Cristo, e em Cristo aquilo se cumpriu, né? Mas isso não quer dizer, obrigado, Monteiro. Isso não quer dizer então que o Velho Testamento ele totalmente tenha caducado e ele não sirva para nos instruir, como muitos teólogos pensam dessa forma. Eles simplesmente deixam de lado o Velho Testamento. O que nós olhamos e serve de norte, serve de edificação, de orientação para nós, são as situações do Velho Testamento, os princípios e o relacionamento de Deus com o ser humano, que embora eles estivessem em uma outra época, as batalhas deles fossem outras batalhas, entendeu? Mas o relacionamento, a atitude de Deus com o seu povo, ela continua a mesma, os princípios são os mesmos. Então a gente, quando pega um texto do Velho Testamento, nem sempre se usa literalmente o que está ali, mas se lança mão do princípio, né? Faz-se uma análise, para se ter uma hermenêutica, uma interpretação mais correta. Você tem que entender o momento, o que estava acontecendo ali, como é que Deus agiu com aquele povo, né? E esse tempo dos juízes foi um tempo em que Israel ele não tinha rei, é como se não tivesse presidente. Foi um tempo em que o povo estava estabelecido na terra, o povo estava abençoado na terra, todo mundo tinha a sua terra, a sua casa, vivia bem, tranquilo. E como é comum no ser humano, quando o homem está muito bem estabilizado financeiramente, ele começa a relaxar nas questões espirituais. E isso aconteceu com Israel. Israel começou a lançar mão de idolatria e copiar o povo que vivia em sua volta e começou a pecar contra o Senhor. E aí esse povo em pecado, o que aconteceu? Deus levantou outros povos para afligir o povo de Israel, para que eles acordassem e se voltassem para Deus. E aí o que aconteceu? Israel nesse período, ele passou um período em que eles se voltavam para o pecado, aí vinha uma perseguição sobre eles, aí eles se voltavam para Deus, Deus levantava um homem para livrar eles, que eram esses juízes, e quando eles eram livres daquela perseguição, daquela subjugação de outro povo, eles voltavam a pecar de novo. Então esse período dos juízes, eles passaram dessa forma. Era um período em que Deus queria ser o rei deles diretamente. Deus queria caminhar com eles mais próximos. Foi o período em que eles mais pecaram diante de Deus. Então esses juízes, eles servem, esses fatos, essas narrativas, essas histórias, elas servem para nos instruir, né? E esse texto aqui está falando de Jefté. Jefté foi um desses juízes. E a gente precisa conhecer a história de Jefté. Jefté, ele era filho de Gileade, filho de um israelita, mas
a mãe dele não era israelita, era do povo da terra, e que o povo de Israel estava proibido de fazer isso, tomar uma mulher fora das filhas de Israel para se casar. E por isso eles, inclusive alguns textos da Bíblia, algumas versões da Bíblia falam que Jefté era filho de uma prostituta. Então eles se referem a ela como prostituta pelo fato dela não ser israelita. E Jefté foi criado na casa do pai dele, como os irmãos, ele era primogênito do pai dele, era filho de Gileade. Mas quando os irmãos cresceram, eles expulsaram Jefté, expulsaram da família de Israel, jogaram ele para fora. E Jefté se juntou com os guerreiros da região que ele foi, e ele se tornou um guerreiro muito poderoso. Agora, é interessante, o primeiro princípio que a gente tira aqui é que as primeiras guerras de Jefté, quando a gente lê a história, ele fala que foi o Senhor quem entregou os seus inimigos nas suas mãos. Quer dizer, as guerras em que ele alcançou vitória, ele atribui ao Senhor. Então, isso nos leva a entender que ele, mesmo tenha sido expulso de Israel, mesmo ele tenha sido afastado do povo, do seu povo, aquilo que ele aprendeu na casa do pai dele, durante a sua criação, no sentido do temor a Deus, embora talvez ele não fosse observador de toda o ritual da lei e tudo, mas ele tinha temor de Deus. A gente nota isso na vida de Jefté, que ele era um homem temente a Deus e atribuía a Deus as suas vitórias. Quer dizer, um homem temente a Deus e que glorificava a Deus. Então esse é o primeiro princípio que nós podemos extrair desse texto, e ver que isso acontece com algumas pessoas que são criadas na nossa casa, pessoas que são criadas dentro de famílias de servos de Deus, e depois com o tempo essas pessoas se afastam, mas ele leva aquela semente no coração, e muitas vezes essa semente brota no seu coração, e essa semente faz com que ela dê frutos no futuro. É isso que aconteceu com ele. E eu fiquei pensando, gente, dentro de Israel, Israel tem uma história de um povo guerreiro, né? E houve outros juízes também em Israel que se levantaram nesse período. O livro de Juízes, tem vários juízes aqui, né? No caso de Sansão e outros tantos, que eram juízes e livraram o povo de Israel. Por que Deus, nesse exato momento aqui, escolheu Jefté? Porque é bem claro que foi o Senhor quem escolheu ele. Começou, é claro, pela sua fama de guerreiro, e o povo de Israel foi lá, os próprios irmãos foram lá e chamaram ele para que ele governasse sobre eles. E no verso 29 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté.
E aí é que eu fico achando interessante, quando você lê o livro de Hebreus, você vai entender a supremacia do ministério de Jesus. Você vê a supremacia do pacto, da aliança de Cristo em relação a tudo isso aqui do Velho Testamento. Inclusive, no Novo Testamento nós entendemos isso, que o Espírito do Senhor, aqui no Velho Testamento, ele não habitava no homem. No Velho Testamento, o Espírito de Deus é bem claro que ele não habitava no homem. Então, quando Deus queria usar um homem, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Portanto, que aquela força de Sansão todinha, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e esse Espírito, como que estivesse assim, né, irradiando essa força, de uma forma que você nem tem que entender. Então era na força do Espírito de Deus que eles realizavam esses feitos, mas esse Espírito não estava dentro dele. Já no Novo Testamento, se você pegar o livro de Romanos, você vai entender que Paulo fala, ele enfatiza muito isso, que no Novo Testamento o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, o relacionamento com o Espírito Santo no Novo Testamento é um relacionamento muito mais estreito. Mas, da mesma forma como lá no Velho Testamento, a gente poderia, esses homens aqui poderiam tampar os seus ouvidos para a voz do Espírito. No Novo Testamento também nós podemos tampar o nosso ouvido para a voz do Espírito, mesmo dentro de nós. Isso é que eu fico impressionado com o ser humano. Porque, como eu falei na semana passada, a ligação, a comunicação do Espírito do Senhor conosco é através do nosso Espírito. E a Bíblia fala que o Espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Então, se você, no seu Espírito, você resiste à voz do Espírito Santo, esse Espírito chega a um momento que ele quase nem fala mais com você, nem fala mais conosco, porque o Senhor, desde o princípio, desde lá do Gênesis, ele diz assim: eu não contenderei para sempre com o homem. Então, mesmo habitando em nós, mesmo falando no nosso íntimo, nós podemos resistir a esse Espírito de tal forma que esse Espírito passa a quase não falar mais conosco. Então, irmãos, a gente precisa ser sensível a essa voz do Espírito. Decidir, aqui entra, é um momento, como diz, um momento chave na nossa vida, no nosso dia a dia, é um momento importante no nosso dia a dia, que é aqui que nós decidimos que, apesar da vontade de Deus ser soberana sobre nós, mas é nesse momento que nós decidimos se nós vamos viver sobre a orientação do Espírito Santo ou não. Porque se eu for viver, eu vou agir, eu vou me comportar de acordo com o Espírito de Deus, eu preciso ser muito sensível a esse Espírito de Deus.
senão esse Espírito não fala mais comigo. Ou sua voz está tão distante que eu não a ouço mais, mesmo dentro de nós. Isso é possível porque, como eu falei, a nossa vida, a vida da igreja é sobrenatural. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre enfatizava: enchei-vos do Espírito, não sufoqueis o Espírito, deem lugar ao Espírito. E nós precisamos, irmãos, de ser sensível a essa voz do Espírito, nos colocar nas mãos desse Espírito, nos momentos de crise. Aquele momento de crise, estava diante de batalha, de muita luta. É nesse momento que nós precisamos mais e mais ser sensível ao Espírito. Já tenho passado por momentos assim na minha vida, e eu dizia: quer saber? Vou deixar derramar o caldo, vou deixar arrebentar tudo mesmo, e depois a gente junta os cacos e seja o resultado que der, como dizia lá no mundo, do jeito que vier, 3 palitos. Mas, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nesses momentos de crises, às vezes até por um esforço quase que sobre-humano, eu chegar e falar assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E aí, quando a gente começa a orar, irmãos, aí na oração começa por aí a entrega ao Espírito. Na oração: Senhor, eu não sou nada. É como diz o coelho: Senhor, eu não sou nada sem teu poder. Senhor, eu não sou nada. Reconhece, começa quando nós vamos, isso que o irmão está falando também da aproximação de Deus, a gente começa a reconhecer a insignificância nossa como ser humano diante da grandeza, da bondade, da misericórdia e do poder de Deus. E aí nessa oração, irmãos, o próprio Espírito de Deus começa a agir primeiro na nossa vida. Agir na nossa vida, a gente ser sensível à voz do Senhor, para que Ele diga assim: olha, faz isso, age dessa forma. Senão o que pode acontecer, irmão, é que o Espírito de Deus quer que a gente faça uma coisa e a gente fala: não, eu vou fazer esse aqui porque é mais lógico. Só que a lógica humana é caída, eu falei semana passada. E aí, irmãos, é necessário que a gente consiga, através dessa entrega ao Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito. Eu clamo por isso, a intimidade do Espírito no povo de Deus, de tal forma que o povo de Deus, em nenhum momento, duvide de Deus. Em nenhum momento desconfie de Deus. E que em todo tempo a nossa esperança, a nossa confiança esteja no Senhor.
Eu vejo, tem uns fatos na Bíblia que me entristece muito quando eu leio, assim, dá uma dor na minha alma. Um desses fatos é esse aqui de Jefté. O verso 29 diz que o Espírito do Senhor já veio sobre ele. Irmãos, o Senhor já tinha dado a vitória para ele. Ele já tinha tido experiências anteriores com o Senhor de vitórias. Salmo 103 diz assim: que eu não me esqueça que a minha alma, bem que diz ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor fez. Quer dizer, nós temos uma história com o Senhor, que essa história ela precisa nos alimentar. Jefté já tinha história com o Senhor tinha preservado a vida dele lá fora. O Senhor, depois que ele cresceu, o Senhor tinha dado vitórias a ele, mas aí ele desconfiou do Senhor. Por que ele desconfiou? Ele foi fazer um voto. O fato dele fazer esse voto depõe contra a fé dele, depõe contra a confiança que ele tinha. Não precisava de votar mais. Isso mostra como ele estava inseguro. Ele não precisava de votar. É por isso que algumas versões dizem que esse aqui é o voto precipitado dele, Jefté. Ele não precisava de votar. O Senhor já tinha dado a vitória na sua mão. Era só ele ir. Você, quando compara com a vida de Davi, você não vê Davi falando: olha, Senhor, se o Senhor me dê a vitória, eu vou fazer isso aqui. Davi pega e fala assim: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor já tinha dado a vitória para ele, e ele vitoriava. E Jefté, ele fez esse voto impensado. E o que acontece, né? O voto dele foi uma facada no coração dele. Eu me lembro também daquele profeta lá do sul, né, que veio para o norte. Me fez lembrar agora, e quando chegou lá está Jeroboão com aquele altar a deuses estranhos, e aquele profeta, ele profetiza contra aquele altar. Jeroboão estende o braço dele endurece, o profeta, ele depois pede, o profeta ora, o voto dele é normal, e aí o Jeroboão reconhece que ele é um profeta de Deus, e fala: agora vai lá para minha casa, eu vou te honrar, você vai participar, vou oferecer um banquete para você. Ele fala: não, o Senhor que me mandou aqui falou que é para mim não comer pão aqui, não beber água, mas é para mim voltar pelo mundo, né? E o Senhor deu todas as instruções. O Senhor tinha falado com ele. Quer dizer, até aí ele estava confiante de que realmente o Senhor estava com ele e ele estava fazendo a vontade do Senhor. Aí chega o profeta velho. Eu tenho orado ao Senhor para mim não ser um profeta velho, sabe? Para mim parar antes de ficar gaga e começar a agir pela carne, não ficar com inveja de Deus usar outra pessoa. Que a pessoa, quando vai ficando velha, ele vai começando a não ter determinado discernimento. Esse profeta velho vai engana o novo, e ele ingenuamente se deixa enganar.
E, irmãos, aí entra algo como se fosse o fio de uma espada, que é a mentira e a verdade, principalmente dentro das nossas, do nosso campo, da nossa área espiritual. A mentira e a verdade, a verdade pode ser imitada de tal forma que ela parece verdade. Se o Senhor já falou comigo, por que eu vou acreditar no profeta velho? Foi, voltou, fez o que o Senhor não mudou, porque o profeta velho enganou ele. Então são dois fatos que me dói a alma quando eu vejo isso aqui, porque eles estavam indo bem, estavam ouvindo a voz do Senhor, e num determinado momento perderam essa convicção. Num determinado momento deixaram de crer naquilo que o Senhor tinha orientado e descambaram para a vontade humana. Irmãos, como sempre diz os sábios, mais importante é o final das coisas do que o princípio. Às vezes a gente começa muito bem, no meio da estrada, por causa de alguma outra coisa, a gente descamba. E a vontade do nosso coração às vezes brota, e a gente vai mais pela vontade do coração do que pela vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos curvar nossa cabeça.